Boa noite. Só me dá o feedback se já está rolando. Porque eu coloquei programado, a primeira vez que eu programei, eu não sei se vai estar rolando. E aí? Fala, pessoal. Ah, beleza, beleza. Então, vamos lá. Bom, eu queria separar hoje, né, esse tema aí continuando falando do Hélio Couto e da Conscienciologia, né, que esse canal traz bastante aprendido com Bob Navarro. Bom, eu sei que tem uma galera, né, que vem do Hélio Couto que não sei se questão do tempo, talvez seja, né, questão do tempo, não conseguem compreender a nossa mensagem de uma vez, né? Claro que às vezes é preciso você encostar algumas vezes para que você, né, acostume com aquele calor e então possa segurar o objeto. É mais ou menos isso que acontece. Queria trazer hoje umas respostas, né? Na verdade não respostas, mas algumas perguntas que eu acabei me fazendo e que me fizeram, né, transbordar do Hélio Couto, onde eu parei com o Hélio Couto e prossegui com o Bob Navarro, que é o caminho que muitos alunos hoje, né, da Escola de Lúcifer, do Bob, fizeram. Né? O Leandro, a Miriam, o Rogério Souza é um dos mais influentes, né, que fez isso. Já tinha um canal na época com 16 mil inscritos, né, era um buscador. E então, quando conheceu Bob Navarro, conseguiu, né, com a conscienciologia, linkar todos os pontos. Então ele perdeu aquela sensação de busca porque já havia encontrado. Isso que alguns inscritos dele não entenderam. Perguntas essas como, por exemplo, vamos citar aqui uma palestra do Hélio Couto que é bem conhecida, né, que acho que está no canal do Renan, que é a Anunnakis. Quando o Hélio Couto trouxe essa palestra, né, falando dos Anunnakis, os deuses que do céu vieram, né, que vieram do céu e tudo mais, ele mostra uma visão temporal dessa história, onde deixa umas perguntas para se fazer. Por exemplo, aquele que busca de fato a verdade não se contenta com uma meia-verdade ou com uma verdade paralela, que não deixa de ser uma cor, né, assim como nós sabemos, mas não é o branco, que é a totalidade de todas elas juntas, né, que é a coerência. Quando o Hélio Couto trouxe essa palestra, uma das primeiras questões, né, depois de estudar, foi que, peraí, se nós somos geneticamente modificados por seres extraterrestres que vieram de Nibiru e tudo mais, né, aquela história que até é bonita de se ouvir, né, tem lá os mensageiros do vento, que contam, narram essa história do início ao fim. E então vi a pergunta: poxa, se nós somos tecnicamente metade do DNA deles e fomos feitos por ele, alguém teve que então transformar o deles, ou eles evoluíram de forma natural a ter vamos dizer assim, a característica humanoide, por assim dizer, né? Então essas perguntas simples assim que poderiam ser feitas, né, é, a respeito de certas palestras que ele fazia, de certos ensinamentos que ele passava, fizeram com que eu e esses hoje, né, esses alunos que estamos juntos lá com o Bob, pudéssemos fazer, porque deixava sempre uma pergunta em aberto, sempre outra e outra e outra, né? Por exemplo, tudo é uma única onda. Mas como assim? Como assim? Como palpar isso? E o Bob trouxe, né, esses pacotes de informação que se tornaram mais palpáveis para nós, que nós conseguimos entender de dentro para fora e assim conseguíssemos então apalpar, né, essas respostas de forma que nós não tivéssemos mais a dúvida, que elas não deixassem que outras dúvidas aparecessem. Então, uma delas, né, foi algumas palavras que o Bob usava que eu não acostumava usar no cotidiano, que fazem sentido a essência dessas palavras. E eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa assim, né, durante esse tempo, que era a definição de certas palavras que exprimem uma essência muito forte, né? Por exemplo, se você chegar no dicionário, ou sei lá, no Google, né, pega do dicionário e pedir uma definição de uma palavra, por exemplo, definir a palavra ser, a palavra existir,
a palavra força, a palavra vontade, a palavra impulso. Você vai ver que as primeiras respostas, né, que são geralmente físicas, ou da física, respostas da física para aquela palavra, elas são respostas lógicas, mas que no fim das contas não respondem nada. Porque você não consegue apalpar de fato o que significa aquilo, né? A essência daquilo. E aí, embaixo, você vai ver que a segunda e a terceira resposta, elas vão ser mais abstratas. Eles colocam de fato, né, eles colocam, assim, eles colocam que não são lógicas, né, que são de fato abstratas, né? E aí você sente que as respostas são mais coerentes do que as primeiras, porque você consegue apalpar mais. É como se estivessem fazendo analogias, né, para o que nós sentimos, para a forma que nós interpretamos essas palavras, a forma que nós usamos elas no cotidiano. Então parece que, não, é só uma forma de você entender ela. Não, de fato é isso. E a forma que a física fez foi experimentar ela de fora, né, para dentro. O que nós fazemos com essas respostas abaixo é interpretar de dentro para fora. E então nós conseguimos nos ver, né? A ciência avançou até certo ponto que hoje, né, o Hélio Couto pode constatar isso com a mecânica quântica que ele mesmo prega, mas aí um pouco mais avançada, né, a parte que já coloca consciência na equação, que tudo é por interpretação da consciência. Beleza, isso ele fala lá, né, que a consciência colapsa o elétron, mas ele não fala que o elétron também já é parte de uma coerência, né, para existir, porque de certa forma o que cria o elétron, o que tira ele do estado quântico, né, ali, é a observação, é a interação. Mas, como eu já disse algumas vezes, essa interação com o elétron é nada mais do que outros elétrons, né, se constatando. Porque, seja de forma visível ou auditiva, ou seja lá qual for o sentido dos seus sensores, né, e teu sentido que esteja experimentando o elétron, também é feito de elétrons. Então, peraí, são átomos experimentando átomos, elétrons interagindo com elétrons para formar uma síntese. E então, eu aqui entendo o fora, né, mas não me coloco como igual, como, peraí, esse fora também está interagindo comigo. Então, para mim, será que para ele eu também existo, entende? E essas perguntas, né, foram ah, sendo respondidas na escola lá, o Bob foi trazendo cada vez mais pacotes para nós, a ponto de nós conseguirmos, né, responder as perguntas enquanto a fazíamos. Então, por várias vezes, eu mesmo pensei em perguntar uma coisa e, de repente, eu mesmo entendi e respondia para mim. O exemplo, né? Qual é a coerência da localização dos sensores na nossa face, no nosso corpo? Qual é Você começa a entender, né? Por exemplo, eu falei no outro vídeo, a questão da sobrancelha. Você pode, por que eu tenho sobrancelha? É um exemplo, é tosco, eu sei que é tosco, parece tosco, mas não é. Isso exprime uma verdade lá atrás. Exprime, poxa, espera aí, uma necessidade que o corpo teve de adquirir essa proteção para os olhos, que são sensíveis. Um exemplo. Aí outro exemplo, por que que nós ficamos vermelhos quando estamos com vergonha, né? Porque nós coramos. E, peraí, quem é a outra espécie que também tem essa característica de mudar de cor, né? Para se proteger? Aí você vai ver o camaleão, alguns répteis, né? Eles, com substâncias reagentes, né? Eles conseguem se camuflar. Então, para que serve a camuflagem? Para você não ser abocanhado, né? De fato, e não perder a sua existência. E como isso, por exemplo, reflete em nós, com a vergonha. Isso está no livro também, pessoal. Já no começo aqui, fazer um chamado, né? Para quem ainda não leu o livro, para quem não adquiriu, se puder ajudar o canal. Essa é uma forma de nós trocarmos energia vital, né? Da gente interagir um com os outros. E se você não precisa ou está indo tudo bem no seu relacionamento, quer adquirir, eu tenho certeza que vai agregar muito. E se você tiver a quem, né, dar também, doar, quem sabe, né, de forma como um presente. Eu vou deixar os links aqui depois, tem mais vídeos aí falando. Mas voltando ao raciocínio. Então nós vemos que a vergonha, né, quando nós ficamos vermelhos de vergonha, existe dois tipos de vergonha, né, que é a vergonha por intimidade, aliás, por timidez, e a vergonha por caráter, né, por, sei lá. Essa é a forma, acho que mais coerente de falar, é caráter mesmo. Quando você
sente que, para imoralidade, né? Quando você sente que foi incoerente, quando foi assimétrico, então você sente a vergonha. Então são dois tipos de vergonha. Um, que é esse da timidez, né? Nós somos luz, nós somos um redobramento da luz, né, do reino atômico, que se mantém em nós, né, do reino mineral, que se mantém em nós nas moléculas, do reino animal, né, que também se mantém em nós, aqui com os hormônios, trabalhando em simbiose, e com o reino psicológico, né, nosso aqui. Então nós somos um redobramento da luz que não perdemos essa mesma base coerente, que é o 7/12, que é a Toros, né, que é a dualidade experimentada pela consciência. Aí, baseado nisso, você consegue tirar respostas para tudo, né? Então, o exemplo dessa da vergonha, quando ela é por timidez, é que nós somos luz e nós precisamos ver o nosso reflexo. E isso é que nos dá alívio, o nosso feedback. Só que nós temos a própria consciência é o equilíbrio, é o 3 que faz o equilíbrio, né? Então, essa natureza do equilíbrio triangular faz com que nós rejeitamos luz demais, feedback demais, que não merecemos. Então, nós sabemos até onde merecemos certo feedback, né? Então, nós gostamos de elogios, nós gostamos de ser paparicados em determinado momento que nós consentimos que merecemos. Então, nós interpretamos que merecemos esses feedbacks e nós nos agradamos. Isso gera alívio, né? A atenção que nós ganhamos, né, das pessoas ao redor, isso nos dá alívio. Porém, quando isso é exagerado, né, quando as pessoas, por exemplo, numa festa de aniversário, todos olhando para você, aquela agonia, ou quando você vai falar em público, né, todos te dando atenção, aí você se retrai porque aquela sensação de, peraí, eu não mereço toda essa luz, eu não sei o que eu vou fazer com toda essa atenção. Eu não tenho para onde iluminar, eu não consigo ter energia suficiente para iluminar tantas e tantas pessoas assim, ter tanto feedback assim, né? Ou gerar tanta luz assim. Então isso gera uma vergonha. O que o organismo faz? Ele tenta te esconder dessa situação, ou tenta te apagar, vamos dizer assim, um pouco, para que seu brilho não, né, seu ego diminua e seu brilho não sobressaia mais do que ele realmente é. Porque você sabe o quanto você brilha de verdade. Né? Você sabe os seus pecados e as suas virtudes. Então você se mantém no equilíbrio. Isso são reflexos, né, das experiências. Então quando você está falando em público ou sei lá, com vergonha por causa de alguma atitude que você teve incoerente, automaticamente você tenta se esconder daquela situação. Isso é uma proteção para que não te vejam, né? Então você tenta meio que se camuflar, né, como os répteis fazem, para que você não brilhe tanto quanto acredite que não mereça brilhar, né, para não ter o feedback a mais do que aquilo, porque senão você vai ficar em dívida, vamos dizer assim. Se você gera um movimento e recebe um feedback correspondente àquele movimento, e Deus viu que era bom, perfeito, alívio, certinho. Agora, se você gera um movimento e recebe muito mais, como assim? Você está em dívida, você tem que se movimentar mais ainda. Entendeu? Então você tem que pegar emprestado do futuro uma energia para poder compensar aquele presente ali, vamos dizer assim. E a vergonha, né? Quando é por incoerência, ao mesmo tempo você também quer se desfazer ali naquele momento, né? Desaparecer para que não seja julgado e não tenha que se movimentar o movimento que você, ou seja, para corresponder ao movimento que você não fez, entendeu? Ou para corrigir, né, uma assimetria que você tenha feito. Então, sempre está tudo interligado ali, né? Então, se nós somos luz, não é porque tudo vibra, tudo é energia e vibração apenas, mas porque o processo da luz que brota no vazio do nada, ela tem uma coerência, né, de evolução, né, de sequência Fibonacci lá do pentagrama e ao mesmo tempo uma coerência de manter o que já é, né, com o hexagrama. E tudo vai estar sempre linkado nesse ponto, né? Então todas as sensações, eu disse aqui vergonha, o medo vai estar, já fiz vídeo falando sobre o medo, sobre a surpresa, que está tudo relacionado a esse feedback, né? Vamos ver aqui um pouco de comentário. Ah, então, esse lance de chamar atenção por ser quieto demais também. É porque as pessoas veem em você uma luz e elas querem que você emane essa luz. Então, você está quieto demais, você deixa de brilhar, né, de clarear ao seu redor, as pessoas te impulsionam para que você possa brilhar. Isso está no livro também, né? Ficar dando spoiler aqui, mas está lá no livro que, por exemplo, quando
o que é aquele lance, né? Aquilo que a gente tem na Bíblia, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Pare para perceber, se nós temos uma balança interna, que é a nossa consciência, um senso de justiça, e nós tendemos sempre a nos levar e a levar os outros ao nosso redor, a trabalhar em harmonia para que haja um equilíbrio. Se eu dou minha luz demais, o que acontece? Se ela não for justa, ao redor as pessoas vão tentar me diminuir para que eu volte ao meu estado normal, de equilíbrio, o que é real, o que é justo, o que todos veem, o que o feedback apresenta para todos, a experiência que todos estão tendo com com o meu brilho. Então as pessoas vão tentar me diminuir, né? Aí tem todos os outros desdobramentos. Como elas vão me diminuir? Sei lá, né? Com rejeição, com ofensa, com falta de atenção, né? Se eu estou tentando aparecer demais, elas vão tentar me tirar a atenção de mim, o foco de mim, para que eu brilhe menos, para que eu chegue no meu estágio original. Ao mesmo tempo, isso acontece o contrário. Se eu eu sou uma luz, eu emano uma energia boa em volta, mas as pessoas não me veem desabrochar, não veem que eu estou ali, né? Sem interagir, sem plasmar uma reação, sei lá, seja em forma de arte ou em forma de palavras, do verbo, enfim. As pessoas vão tentar me levantar. Aí eu vou chamar atenção, né, de forma, poxa, fulano é tão inteligente, tão, sei lá, tão bacana, tão gente boa, tão humilde, e ele não fala, não conversa, as pessoas tentam te elogiar, começam a te levantar, né, levantar a tua moral, para que você brilhe aquele brilho justo, que elas veem que você tem, que você é, mas que naquele momento você está evitando de iluminar, de clarear. Então essa é uma das formas que as pessoas têm de interagir conosco, né? E as formas que nós chamamos a atenção. Quando nós queremos chamar a atenção demais, as pessoas nos diminuem ao redor, né? E nós mesmos temos essa tendência, às vezes, né? Quando nos conhecemos. E quando nós também tentamos clarear de menos, quando a natureza em volta sabe que nós temos um brilho, tudo ao redor, todas as experiências vão fluir para que você ilumine, né? O escuro. Então, os Anunnakis, o Bob está respondendo as perguntas no canal Unibrasil e ele vai falar, né, sobre os Anunnakis. É uma pergunta que eu deixei justamente porque eu sei da dificuldade que as pessoas têm de entender essa parte. As pessoas geralmente conhecem a parte do teatro, né? Eles vieram, manipularam, papapá, e precisavam de minerais aqui e vieram garimpar, então usaram os humanoides que já estavam em um estágio avançado de evolução, deram um update no DNA e pá, surgiu o ser humano. Pronto. Aí as pessoas vamos dizer assim, se contentam com isso. O que nós entendemos como seres extraterrestres vai gerar o seguinte, a nível consciencial que o Bob já trouxe para nós, respondendo à questão dos Anunnakis. O que mantém o corpo, senão o processo que eu disse aqui, os átomos trabalhando, né, através da dor e alívio dele, que é a energia eletromagnética, pulso positivo e negativo ali, né, elétron e próton, eles vão fazer as interações para que as substâncias existam, para que as moléculas existam e, através desse eletromagnetismo dos átomos, elas se organizem em simbiose ali para formar uma molécula. E a molécula se movimenta, né, através da interação com o ambiente, né, temperatura e tudo mais. Então as moléculas também se organizam entre si, né? Tem a força intermolecular, que é essa força que liga as moléculas, que a física explica assim, que nós sabemos que o Deus viu que era bom, é o alívio, o feedback quando ela constata ela mesma, né? Quando ela tem um feedback de si com reflexo do seu oposto. Então as moléculas se unem entre elas e formam células. Aí as células, né, já vão trabalhando e formando outras, e assim elas formam um tecido, e esse tecido se transforma em órgãos, já no reino animal, e o animal já, quando está, né, numa interação o suficiente para poder plasmar tempo e espaço, já é o reino humano. Que para nós ficarmos aqui filosofando, vamos dizer assim, nosso reino animal está trabalhando, né, o pulso do coração está ali. O pulmão está funcionando, os órgãos estão todos funcionando. O sistema sanguíneo está circulando e está tudo bem, bacana aqui para que eu possa ter a síntese de espaço-tempo aqui. E abaixo disso também está, as moléculas estão lá, né, trocando substâncias o tempo todo, né, os hormônios estão lá, cada um indo para o seu
lugar, né, interagindo com as células necessárias para que eu possa reagir com as experiências externas. E abaixo das moléculas, os átomos também estão lá, tendo as suas trocas, né, de elétrons, fazendo lá a interação eletromagnética. Então, no fim das contas, nós todos somos um processo, desde que se vem se desdobrando da luz, para chegar até aqui e poder entender o abaixo de nós, né, os reinos abaixo. Se você pegar Anunnaki, seja o extraterrestre que for, né, na concepção, na tela mental, que caiba na tela mental de cada um, e você parar para observar, tudo que você vai ver é você mesmo. Você vai ver as mesmas interações com os mesmos átomos, com as moléculas fazendo as mesmas reações químicas para transformarem em organismos que nós chamamos de células, né? Já que já são uma profundidade ali, né, de interação inteligente que nós podemos conceber que já são inteligentes, né? E ali as células então trabalhando em simbiose para manter o corpo. Então, tudo que você vai ver é você mesmo, essa mesma coerência, essa mesma síntese, essa mesma base. Então, se você quiser plasmar aqui da onde surgiu os Anunnaki, você vai ver que é essa mesma coerência, a Terra animada, né? Nós somos a Terra animada, nós somos a própria natureza interagindo com ela mesma e se organizando. E nós não vemos isso como um emaranhado de átomos, né? 7 octilhões de átomos. Nós não vemos isso com um monte de bolinha piscando no espaço. Nós já criamos ao longo do tempo, ao longo do processo, uma definição de que é o que, para que serve, e aprendemos a interagir com isso. Então o eco fica tão profundo que nós vemos como olhos, boca, cabelo, unha, mas nada mais é do que prótons, elétrons e nêutrons, certo? O que existe depois disso é esse teatro, esse embaralho que, claro, né, de forma eficiente, coerente, evoluiu e consegue se ver para ficar mais longe de ser nada. Porque aí o eco demora mais tempo para se desfazer no nada, né? E é isso que o Bob ensina para nós. Então, se você vê um extraterrestre, ou que seja os seres de Nibiru, que seja qualquer ser que você plasma na sua consciência, automaticamente eu acredito que na tua tela mental ele vai ter olhos, boca, nariz, ouvidos, você vai interagir com ele. E como você vai interagir com ele? Ele precisa interagir com você. Você já está meio que limitando que ele precisa interagir com você. Então todos vão ter que ter cabeça, com olhos, boca e nariz, provavelmente, e vão ter que ter uma interatividade, né, de sonora condizente com aquilo que nós conhecemos e achamos possível, né? Então, se for uma pedra quadrada, um cubo, e não se mexer, pronto, não é extraterrestre. Então, você que define o extraterrestre. Por quê? Porque ele tem que ter olho, boca, nariz, tem que andar, ele tem que ser parecido comigo. Então, tudo que eu quero ver é esse mesmo processo coerente. Então, no fim das contas, não é diferente, é o mesmo. É a mesma coisa, a mesma síntese, a mesma coerência. Fernanda Cristina, o nome do livro é Amor Consciente. Eu uso essas sínteses, né, da luz aí para você aprender as sensações e se posicionar, né, e de forma justa, coerente, sem sofrer, sem se assim, de forma consciente de fato, né, num relacionamento. Tá lá, a sinopse dele vai estar na Hotmart e no Clube dos Autores também. Boa noite, todo mundo. Eu perdi minha casa espírita. Bom, acho que não entendi muito bem, mas se for questão de vibracional, né? Por que a gente trabalha com o corpo da luz que o Bob trouxe para nós? Porque nós já entendemos o holograma, então nós reposicionamos todo o processo até aqui e damos a mão lá de novo para o reino da luz, que é a energia, né? A vibração, as ondas. E quando nós fechamos esse ciclo, né, de nós conseguimos entender o nosso início, né, início entre parênteses, que é da onde parte esse processo, então só nós conseguimos conceber esse início. E daí a gente usa, né, os termos da luz, que como eu mostrei aqui nesse lance da vergonha, fica tudo mais fácil de ser compreendido com esse processo da luz que brota do vazio do nada e precisa se movimentar para se ver e constatar a própria existência e dizer eu sou. Isso que significa Yahvé. Yahvé significa ser, existir, tornar-se, vir a passar. É o eu serei, né? Eu sou.
que é a expressão do ser, do existir, a constatação disso. Baseado nisso, esse eu sou é a primeira síntese, é a coerência, é o existir, é a constatação. Mas quem constata já é a consciência. Porque há o nada, e esse nada, quando em agonia percebe que ele já não é o nada. Nada aceita ser o nada, é incoerente isso, mas porque nós só conseguimos conceber o nada depois do ser. Isso o Bob está trazendo nas respostas também. Porque é o ser que cria o nada. Se não há nada para contemplar o nada, então nem o nada há. Só há o ser. Aí o ser cria o nada. Porque só o que existe pode contemplar o não existir. Então, o não existir sem existência, nem isso ele existe, porque não há quem contemple. É um paradoxo. Então, esse ser, esse eu sou, é a constatação. Então, toda vez que você faz uma obra, que você sente o prazer, nossa, olha, eu fiz, sei lá, qualquer coisa que você faça, que você sinta prazer em fazer, esse prazer nada mais é do que Deus. Deus é esse prazer, esse alívio que nos chama, como o Bob fala. Porque essa constatação de que você existe é o eu sou, eu sou. Isso nós vemos principalmente nos nossos filhos. Por isso nós damos a vida pelos nossos filhos. Porque eles são a maior expressão de Deus para nós. Que é o nosso próprio reflexo, a nossa maior obra. Eu fiz o universo continuar vivo através dos meus filhos. Por isso a importância, o amor que nós temos incondicional pelos filhos. Que no fim das contas somos nós mesmos. Nós sentimos que somos nós mesmos. Então vale a pena eu dar a minha vida se for necessário para que meu filho viva e continue. Isso é bem na essência, né, da coisa, do amor ali. E já estou saindo lá do lance da casa espírita. O que nós fazemos? É mostrar que o branco é feito de todas as cores. Então, se o amarelo vê do amarelo para o branco, ele vai falar que ele é o branco. Mas o vermelho vai brigar com o amarelo porque falou que ele também é o branco, porque lá no meio ele se encontra e forma o branco. Então eles estão brigando ali, cada um dizendo que está certo. Eu tenho a verdade, o espírita vai dizer que tem a verdade, o evangélico vai dizer que tem, sei lá, o taoísta vai dizer que tem também, o budista vai dizer que tem também a verdade. Todos eles têm a verdade, porque eles enxergam de ângulos diferentes. Mas eles estão enxergando essa mesma coerência. O que nós fazemos? Trazemos essa coerência que todos enxergam e mostramos, tá vendo? O que se interpreta em sensação como um ser, uma entidade no espiritismo, é a mesma sensação que o evangélico vai traduzir como anjo ou demônio. Que é a mesma sensação que, sei lá, você vai levar para um arquétipo, ou para uma cor, ou para uma nota, entendeu? Está tudo interligado. E geralmente é trazido com 7/12 momentos, que nós falamos. Então, você vai ter um animal correspondente para cada mês, para cada ângulo, para cada cor, ao mesmo tempo que você vai ter uma nota correspondente, ao mesmo tempo que você vai ter uma sensação correspondente. Então, tudo está interligado nesse mesmo processo do 7/12. Então, lá é onde os irmãos conversam em harmonia, e um veio do espiritismo, o outro era ateu, o outro porque entendeu pela mecânica quântica, pela física, o outro era evangélico e assim por diante. Qual é a resposta de Lúcifer que você veio pesquisar? Então, o pessoal que chega no Bob, né? Geralmente, a gente está lá com ele Couto, aí mecânica quântica é surreal, é a coisa mais linda, né? Caraca, como acontece essa magia, né? Aí você começa a ir a fundo e você vê que é tudo você mesmo, tudo é a consciência. É isso aí, Sally, é a base da consciência. Que essa base da consciência você leva para tudo depois. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui. É isso aí, eu estou tentando ler aqui algumas perguntas que possa dar uma resposta bacana para tirar as dúvidas mesmo, mas de forma abstrata, como diz o título, né? Por isso que às vezes fica meio confuso. E às vezes é um tempo, você vai dando martelada ali até você aprender. E quando, que nem o Hélio Couto fala, né? Quando você deixa a centelha divina entrar, quando você dissolve um pouco o ego para que as experiências não te influenciem, aí a centelha bate, entra e você entende. E às vezes não é fácil esse momento. As pessoas que já desdobraram esse momento sabem como é.
a sensação do todo, a sensação do nada, a sensação de todas as dores e ao mesmo tempo todos os alívios, é os extremos, né? Só Deus aguenta segurar. É o extremo de ser só, em meio ao infinito. Porque ao mesmo tempo que você é o todo e pronto, não tem nada ao seu redor, né? E se segurar esse momento de ser o todo, as pessoas pensam, vamos me unificar com o todo, né? Que o Hélio Couto fala também. Aí, como você vai se unificar com o todo? O que você vai ver se você se unificar com o todo? Você não vai ter perspectiva, você não vai ter referência. Você precisa constatar. Para a constatação do existir, você vai perder a constatação de existência, mas o nada é nada, então ele te cospe para fora. Porque só é nada se algo vê, então nada não permite que nada exista. Automaticamente, após o existir, após a constatação, a consciência só pode se ver. Entende? Então, até que o sexto degrau de Maslow que o Hélio Couto ensina, não está escrito lá que você vai ter um alívio eterno. Não. É exatamente o contrário. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Kaique, Divan, Sabrina. Um detalhe que eu queria falar aqui também, né? Sobre o momento que Eva descobriu que estava nu, né? Adão e Eva descobriram que estavam nus. Ela descobriu que estava nua, né? Nós podemos pegar uma referência com os nossos animais de estimação que têm uma relação intrínseca conosco, e isso tudo na base da consciência também, para não parecer que estou pulando de assunto, tá? A consciência, quando ela percebe que ela né, já que aqui no nosso reino, porque antes é só a reação, né, é mais por reação. Quando para de ser por reação, que já é do reino animal para o humano, que você já começa a interpretar tempo e espaço e começa a perceber o bem e o mal. Você começa a posicionar alívio de propósito, né? E é onde o ego se aflora, embora o ego esteja em tudo, né? Em qualquer existência. Então aquele momento, né, de Adão e Eva de morder o fruto do conhecimento do bem e do mal, que dá a eles a sensação de nudez e que eles querem se cobrir, é meio que uma proteção desse estágio psicológico humano para que você não seja vítima dos seus prazeres, dos seus alívios. Então, por exemplo, né, se você não tivesse um senso para parar de se alimentar, de parar de comer chocolate, que é gostoso, enfim, alegra um dos sensores e é agradável. Como é que você vai parar? Você vai comer chocolate eternamente? Não, você tem um senso, uma coerência, uma síntese que te fala, não, pô, chega, eu sei que isso aqui vai gerar isso, isso, isso. E já aconteceu, né, como falando dos animais, já aconteceu, por exemplo, eu cuidava de cachorros e um dia eu deixei um saco de ração, praticamente uns 10 quilos de ração ainda havia nele. 4 cachorros comeram praticamente tudo. 4 não, 3 cachorros comeram praticamente um saco de ração. E quando eu cheguei de manhã no trabalho, eu vi as barrigas estufadas, eles não acabaram enquanto não viram o fim, né, do pacote lá. E eram labradores, então, né, eles têm a característica de comer muito também, né? Depende, né? Mas enfim, esses comiam muito. Existe esse momento. O alívio é tão grande, a oportunidade é tão grande que eles não param, eles não têm fim. O fim é quando já não aguenta mais, é quando o corpo pede, pelo amor de Deus, para. Então esse momento, né, de sentir vergonha do corpo, quando tem consciência dos próprios prazeres, é um momento que até os cães estão passando hoje, porque eles estão tomando consciência dos próprios prazeres. Eu queria fazer um vídeo com vários memes de cães explicando a consciência neles, por que eles estão fazendo isso e por que se tornam memes. Porque o ser humano está se constatando em um ser que ele não, na coerência, né, não era para se constatar. Então os animais estão ficando muito parecidos, principalmente os de estimação e os mamíferos, né, que têm já expressões faciais, os cachorros, os gatos têm expressões faciais. Eles estão se tornando muito parecidos conosco, com a interação que eles estão tendo conosco. Então, tem um vídeo de um cachorro se masturbando de propósito, segurando com as duas patinhas, porque ele descobriu que é bom e ele pode posicionar, então ele vai fazer, entende? E aí é onde ele percebe, poxa, a incoerência, né, a determinado momento, que ele começa a sentir vergonha. E como nós dissemos na outra live, né, boa pergunta aí, já existe animais que sentem vergonha, né, das atitudes, por exemplo, a sensação de vergonha quando eles erram, calculam mal um pulo, ou trombam em algum lugar, ou até, sei lá, soltam um pum, eles ficam com vergonha.
Eles sabem que cometeram uma incoerência, eles já têm essa sensação ali, essa sensibilidade de percepção já bem profunda que se aproxima de nós, do reino humano. Então eles sentem quando eles são rejeitados, eles sentem quando estão rindo dele, porque é só a consciência se constatando. Assim como nós sentimos vergonha, como falei no início do vídeo, eles também sentem. Vamos lá, agora vamos dar um pouquinho aqui mais uma pergunta muito interessante. Josimar, o que é salvação para você? Então, eu lembro, como eu vim da religião evangélica, eu lembro que meu pai falava assim, meu pai não, a igreja falava assim, você tem que ter certeza da sua salvação. Mas eu sabia que eu pecava e eu acreditava que qualquer pecado meu fosse me levar para o inferno, que eu não ia ser salvo. Até entender tudo, né? Aí, isso na adolescência, embora pareça que eu ainda não tenho muito tempo, mas já faz mais de 13 anos isso. Meu pai falava que tinha certeza da salvação dele. Aí eu ficava, como ele pode ter e eu não tenho, né? Ficava bugando ali. Depois do Bob, entendendo todo esse processo cognitivo, né? E entendendo o céu e o inferno de fato, e tendo até experiências que a gente tem desdobrado, eu percebi que a salvação, cara, é quando você tem certeza que você está na justiça. A gente tem costume na religião evangélica, ou os evangélicos têm o costume de usar referências bíblicas antes de Cristo, né, diante de Cristo, que é o tempo da lei. Isso atrapalha muito com a síntese de que Jesus trouxe pós tempo da lei, né, que ele dividiu esse tempo e transformou no tempo da graça. E o que era o tempo da graça, se não onde todos seriam salvos por Jesus, né, pelo conhecimento, pelo discernimento, pela consciência e pela justiça que Deus nos perdoaria os nossos pecados através do sangue de Cristo, por esse eco que se aprofundou pelo sacrifício injusto que, né, todo sacrifício tem um senso de injustiça, por isso que ecoa. Então, essa característica, essa cultura de trazer o Velho Testamento para a religião evangélica, fez com que nós entendêssemos que a parte do tempo da lei continuasse vigorando até os dias de hoje. E isso fica, né, intrínseco na consciência, esse medo, né, quando você não entende o que é céu, o que é inferno de fato, você pensa que você vai morrer, você vai para um lugar onde você vai ser torturado porque você se masturbou, porque você fez sexo antes do casamento, porque você, sei lá, se irou, né, agiu com o impulso ali do animal. Quando você tem consciência dessa parte animal do teu corpo, né, que você essa percepção dos teus hormônios trabalhando, né, quando você vê da quinta dimensão, os teus reinos psicológico e humano trabalhando ali em busca do alívio e fugindo da dor, nesse impulso, né, que é o impulso que gera a existência, mas que até então você era vítima. Então, em quinta dimensão, você passa a não ser mais vítima e começa a dominar essas sensações, esses momentos. Aí, quando você domina, você consegue fazer, né, ou se comportar de forma mais assertiva, de forma justa. E você aceita até queimar quando é necessário, você aceita se sacrificar, renunciar às suas vontades, para que a justiça seja feita. Então, tudo que você quer é a verdade, é a justiça. Então, se a verdade ela vai, de certa forma, te causar um desconforto, você aceita ela mesmo assim. E você, antes de agir, aquele impulso que vai te fazer agir, você consegue em quinta dimensão dissolver ele, né, e transformar em assertividade, ao invés de gerar um impulso que vai te trazer um retorno, que é o que o Hélio Couto fala lá, né, que tudo que você emana volta, de fato, porque o universo trabalha em equilíbrio, então tende a equilibrar sempre, né, porque todas as consciências relativas ali trabalhando em simbiose, embora pareça que somos separados, que cada um pensa de um jeito, não. Todos nós temos a tendência, né, de de provocar justiça, de nos equilibrar. Então a salvação é esse ponto, que você já entende isso, que você já não é mais vítima do pecado, né? Porque você entende quando vai posicionar cada comportamento seu para que ele não seja incoerente, porque você já tem certeza que vai ecoar para você de volta.
Então, eu não conheço a eubiose. Enfim, tem muitos termos que eu vim da religião evangélica, não estudava nada. Aí, de repente, veio rápido, né? Mecânica quântica, budismo, sei lá, taoísmo, espiritismo, bem sutil através da escola, e eu consegui entender que tudo era consciência constatando por vários ângulos, que com as mesmas, por vários ângulos não, por várias perspectivas, mas dentro de ângulos simétricos, né, coerentes. Que se não é coerente, não plasma na tela mental, na realidade. Então, com isso, você vai conseguindo absorver qualquer coisa que você leia depois. Eu estava lendo aqui justamente sobre as moléculas, né, e vendo que as explicações científicas, elas exprimem uma coisa muito longe de nós, sabe? Parece que você está falando de uma coisa que não é você, mas é você, você é feito de moléculas. E quando você troca as palavras e usa palavras mais abstratas, né, você consegue, opa, eu sinto isso, eu sinto essa coerência. Isso é verdade, porque é assim tudo. Então, quando vem o Bob lá e fala né, que o ciclo da Torus é infinito, né, que nós somos células, somos átomos, mas nós estamos trocando com o ambiente o tempo todo esses átomos, né? E as nossas células morrem e outras estão no lugar, como uma sociedade, né? Sei lá, morreu um padeiro, ninguém vai mais fazer pão, não. Tem outro padeiro, sempre vai ter um padeiro para fazer pão para todo mundo, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, a sociedade ela tem uma forma, seria o nosso corpo, essa forma, mas que né, as pecinhas vão mudando ao longo do tempo. E não perdemos essa forma total aqui, né, como um ser. E o que acontece quando nos machucamos? As células todas trabalham em simbiose para sarar aquela ferida, né, do corpo. Na sociedade é a mesma coisa. Quando há uma incoerência, um ponto que a gente está vendo que está corrompendo o corpo saudável de uma sociedade, nós tendemos a trabalhar em simbiose, ou era pelo menos para ser assim, para sarar essa ferida da sociedade e tentar corrigir aquele problema. Entendeu? Então, geralmente matando a raiz do problema, né? Então, aqui ó, Lucas Santos. Para mim, há diversas formas de verdade, essa na qual ele diz é apenas uma, basicamente, é uma junção de tudo que sabemos, tentando explicar o que supostamente não sabemos. Então, aí é que tá. Esse ponto da consciência, primeiro ponto da consciência, que para traduzir, né, na tela mental a gente vai chamar de tempo, esse primeiro momento ali da consciência, da luz brotando do nada, tudo que você vê existindo, todas as pessoas, todas as sensações, todos os animais, plantas, minerais, vegetais, átomos, tudo que você quiser, ele vai ele vai estar dentro dessa mesma coerência, entende? Ele vai estar se desdobrando e aprofundando o eco dentro dessa mesma coerência. Eu sei que parece que não faz sentido a primeiro momento, mas quando você começa a deixar levar para dentro e começa a repetir, você vai começar a entender que sim, existem as verdades paralelas, né? O vermelho, é vermelho, mas ele não é o branco, embora ele saiba que faz parte do branco, mas ele é o vermelho, olhando daqui para lá, né? Mas de lá para cá ele olha e ele acha que ele é o branco, ele acha que é a verdade total. Por isso as religiões brigam, porque todas elas acham que é a verdade total, porque todas elas estão interagindo com sensações que elas criam na tela mental em forma de seres. Então, todas as sensações são reais para todos os lugares, isso está no livro também. Né? Por exemplo, uma pessoa que sente raiva na China tem a mesma expressão de quem sente raiva aqui. Não faz sentido a distância, né? Entre parênteses também, não vai mudar a forma que a consciência tem de interpretar a realidade. O que é engraçado aqui é engraçado lá, por isso nós conseguimos rir de memes de outros países, né? Porque é a consciência geral, né, que está em jogo, não é só cultura. A cultura influencia em parte, sim, mas no geral, né, de dentro para fora, só há uma verdade, que é esse processo, é a consciência, constatando a realidade através de dualidade. Né? Assim como existe o 0 e o 1 para o processador interpretar, nossa consciência interpreta dor e alívio. Só que nos estágios, né, do tempo ou dos momentos dos reinos, isso vai ser plasmado de formas diferentes. Hoje, esse dor e alívio nosso, de fato, é dor e alívio, seja física, né, através do reino humano aqui, a parte animal, né, que os sensores, que, claro, para nossa proteção precisam sentir dor, e ao mesmo tempo sentir alívio para continuar a fazer o que é bom, e ao mesmo tempo no psicológico humano, né, que é as coisas que nos levam para
para aquele momento de escuridão. Então nós vamos interagir com pessoas, seja no relacionamento também, nós vamos ter comportamentos e falar as palavras, enfim, interagir com o outro de forma que não me leve para aquele escuro, para falta de atenção, para solidão. Isso é uma forma de dor, né? Psicológica, e tem a dor e a alegria psicológica também, que é a surpresa, que é, os elogios e tudo mais. Então tudo vai estar sempre nessa mesma coerência, né? De dor e alívio. Boa noite, Solange. É difícil entender o Bob, ainda mais que ele é rápido, né? A velocidade ali é muito rápida. 54, 45 likes, hein? Dá like aí, pessoal. Aí teve um rapaz, que é uma experiência muito interessante para contar, embora muitas pessoas não vão ver mais dessa altura do vídeo, depois, né? Quem vir assistir depois, que ele comentou em um vídeo assim: não sei porque eu vejo arrogância em vocês e não vejo nos demais. Só que ele, de forma justa, foi constatar primeiro para ver. E as respostas nos comentários, após ter visto o nosso conteúdo, o conteúdo da escola, do Bob, foi que ele entendeu que nós não éramos arrogantes. Nós apenas entendíamos uma parte da consciência que aquelas pessoas rejeitavam. Porque muitas das vezes, sendo sincero, as pessoas estão buscando a espiritualidade, estão buscando o conhecimento com uma reação de alívio que elas têm. Elas só querem um alívio, elas querem a verdade, assim como nós, todos queremos a verdade. Então nós conseguimos chegar a esse ponto buscando a verdade. Só que chega um ponto que você toca a verdade, né, de forma tão precisa, de forma tão intensa, que a verdade queima. Como eu disse, a verdade é como um sol, ela clareia o que está oculto, certo? O que é sombra, então passa a mostrar o que estava na sombra, né? É assim que a verdade faz. Só que quando você pega ela de forma total, né, que você entende o holograma, você entende o corpo de Deus, aquilo agoniza. Aí você quer se afastar até da verdade, você, sabe, se esquiva. Mas aí você não se esquiva por medo. Alguns sim fazem isso por medo. E se esquivam da verdade por medo e querem só parasitar o alívio. Aqueles que entendem de fato como funciona e veem de onde Deus vê, eles querem servir a luz, de fato, que é o 6º degrau de Maslow, mais uma vez, que é servir. E como você serve a verdade? Muitas das vezes é renunciando seus prazeres, suas vontades materiais, carnais, suas vontades psicológicas aqui, né? Então você tem que renunciar a isso em prol da verdade. O que é a verdade nesse momento? É que eu não faça isso, então eu não vou fazer isso, embora eu deseje tanto fazer. Entende? Aí é que está o segredo, né, do 6º degrau, basicamente. Então esse rapaz começou a ver essas coerências, ele falou: agora eu entendi, e eu não sabia que existia tanta luz ainda que eu não havia visto. Não é arrogância, porque nós também queremos que todos vejam, entende? Nós queremos dividir, nós só falamos porque queremos dividir, para que todos tenham acesso. Então, os expansores conscienciais, né? Eles realmente, quando você já está num nível de evolução, de entendimento da consciência, assim, elevado, né? Os expansores vão facilitar muito, embora eu nunca tenha usado, como eu disse no outro vídeo. Porque não precisei, mas quero sim experimentar numa ocasião certa, ritualística, com essência no meio ali, com a alma da coisa fluindo ali, né? Da forma certa, da forma coerente. Deixa eu ver aqui. Sim, então. É bastante pacote de informação. E por que a gente fala, né, de novo ali da humildade? O Bob, ele responde com carinho todas as pessoas que ele sente humildade. E você vai ficando tão sutil com as expressões das pessoas, com a forma de escrever, de citar, enfim, com as frases colocadas, com a apresentação das pessoas, com as expressões principalmente, né? Que você já consegue saber o que elas estão pensando. Esse é o ler a mente, né? Você consegue entender o que elas estão pensando porque é você mesmo. Então você olha e você constata. Claro, tem muitas coisas que é óbvio, né? E com essa constatação que você faz, aquele impacto primeiro ali, você já sente. O que você sentiu? Aí isso que você sentiu já é o que essa pessoa realmente é, né, em essência. Então, por isso nós conseguimos ver a humildade nas pessoas
Isso já parece arrogante, mas não é, gente. Quando nós conseguimos sentir essa coerência nas pessoas, quando você consegue sentir que a pessoa é luz, que ela é humilde, cara, te dá vontade de clarear para ela, para que ela se torne luz, para dividir a sua luz com ela, né? Para que ela também acenda e para que ela divida com o outro e assim a gente multiplica essa verdade. Então você tem prazer em responder essas pessoas. Agora, quando você vê que a pessoa vem cheia de arrogância, pedindo ou, na verdade, quase que te obrigando a responder a ela, se você não responder, é isso e aquilo, cara, você não vai responder independente, porque não é justo. Ela tá querendo uma luz que não é dela, entendeu? Tá querendo se sobressair. Aí você já sente isso de longe. O Bob tem a sensibilidade muito apurada e não tem como passar despercebido por ele. A tua arrogância, se você tá com medo, se você tá com dúvidas, se, sei lá, tudo. Ele tá pegando tudo. E a gente já vai aprendendo isso também ao longo do tempo. Eu tô longeão aqui já. Eu ainda queria fazer, né? Eu vi aqui uma mensagem sobre o vou tentar apanhar vocês aqui. Tô querendo apostar, né, sobre esse, esses memes, né, dos cachorros, porque, cara, eles expressam uma, uma, a consciência ali, né, transbordando já para o reino humano, que em breve, né, com mutação genética, vai ser bem provável que eles sejam os próximos Adãos e Evas, né, um próximo ponto desse, né, onde a consciência brota nos animais ali para interagir com a gente. E isso é bíblico, né, que a gente interagiria com os animais em Atlântida, na Nova Atlântida, né, como já faziam, por isso nasceram os seres mitológicos, né. Tá explicando aqui a tradução de Lúcifer, né. Então, a gente fez 2 lives falando sobre Lúcifer, né, mas dá para fazer um monte falando, porque primeiro, né, acho que a primeira coerência de quem, não sei se aqui vai ter alguém, mas de quem é contra o sistema e chegou aqui nesse vídeo ou vai chegar depois e assistir até aqui, que é contra o sistema, que sabe que tá tudo errado, que sabe que a manipulação existe. Você tem que esvaziar de fato de todo o material, de toda a teoria do sistema e vir para nós que somos fora do sistema, que trabalhamos com a cognição mental e começar a interpretar conforme nós interpretamos. Por mais que bata de frente com as informações teatrais que nós temos e adquirimos ao longo do tempo. Por exemplo, né, questionar-se sobre por que não podemos investigar o Holocausto. É um ponto. Por que demonizaram Lúcifer? É outro ponto. Eu vejo aquele ponto de Isaías, né, quando, na verdade, né, a única vez que Lúcifer aparece nessa tradução da Bíblia, escrito na Bíblia, é quando estão falando do rei da Babilônia, né? Então, o que acontece ali? É como se os judeus, por não gostar das atitudes e comportamentos desse rei, estivessem debochando dele, dizendo, tu não era a estrela brilhante que brilhava e tal, 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 tu não era o cara, olha onde tu tá agora, tá vendo o que aconteceu contigo de tentar a tua soberba e tudo mais e papapá. Basicamente é isso que está acontecendo ali. Não significa que Lúcifer, o portador da luz, seja do mal. Isso não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver mesmo. E Jesus, né, se diz a resplandecente estrela da manhã em Apocalipse e diz que eu vos darei a estrela da manhã também em Apocalipse. E algumas traduções, essa estrela da manhã, que é o significado de Lúcifer também, está escrito como Lúcifer mesmo. Eu vos darei o Lúcifer ou eu sou a resplandecente Lúcifer. Então as pessoas confundiram isso com Satanás. Por que significa Satanás, como eu disse? É o adversário, o opositor, né? Assim como o diabo é o adversário, Satanás é o opositor, né? Então tudo que se opõe a algo é Satanás de algo, entende? É um conceito. Então, de cá para lá, nós somos o Satanás, então, né? Contra o sistema. Estão, né? Com capiroto, tá? E de lá para cá eles são o Satanás que estão nos opondo, né? Que estão tentando fazer a maldade. Nós enxergamos e eles lá dizem que nós estamos tentando corromper a forma social que eles desdobraram, que nem é social. Mas enfim, essa forma que nós estamos vivendo, né, aí fora. Então,
Jesus disse, eu repeti, né, que eu falei no outra live, que entre um dos discípulos ele escolheu um diabo, que é um adversário. E o apóstolo nesse momento fala que ele falava de Judas Iscariote, que ele precisou escolher um diabo. Aí tu fala assim, como assim escolher um diabo? Então são vários diabos? Porque ele fala um diabo. Porque é um adversário, é a essência da palavra que as pessoas têm que entender, é um adversário. E fizeram a gente ter medo, né, de se opor, de ser os rebeldes. Porque o sistema judaico, o sistema linear da lógica, ele odeia rebeldes, né? E Jesus veio como um rebelde, por isso eles tentaram matar Jesus. Porque Jesus era rebelde, Jesus veio para acabar com o tempo da lei. Então nós vemos para acabar com essas leis judaicas, né? Essas leis que nos prendem, que nos fazem de escravos, que nos fazem de gado. Então essa rebeldia é onde nasce uma revolução. Toda revolução nasceu por uma rebeldia. Então a rebeldia ela é ruim ou ela é boa no fim das contas, entende? Então você vê que em um momento ela pode ser considerada boa diante de uma perspectiva, em outro não. Assim, Lúcifer, o filho de Deus, sendo rebelde, né, mergulhando no escuro, ou tentando conhecer como o pai trabalha, ele foi mandado embora de casa, beleza, mas quando ele volta com muita informação para o pai. Assim, o pentagrama na célula trabalha para o hexagrama na célula, as formas moleculares. Então, isso está tudo interligado sempre, seja na linha do tempo, seja na sociedade, seja na cognição mental, está tudo interligado. O pentagrama trabalhando para o hexagrama, né? Um é evolução e o outro é estabilidade, né? Então, quando o filho volta, o filho rebelde volta para casa, geralmente ele volta cheio de valor, cheio de notícias novas, cheio de, sei lá, tecnologias, enfim, ele volta com aquilo que ele viu no mundo, com aquilo que ele experimentou lá. E aquele filho que ficou honrando o pai ali, como o Bob ensina, ele tem o seu valor porque ele ficou do lado do pai, ele não arredou o pé, ele honrou o pai até o fim. E o rebelde também tem seu valor porque ele trouxe mais alívios para sua casa, para sua família. Então, a rebeldia, ela é importante. Se não houvesse rebeldia em Jesus, né? Se Jesus não fosse rebelde, ele ficaria tudo do mesmo jeito, era o sistema judaico. Mas a linha do tempo plasma o Cristo aqui, né, o Messias, para que ele seja rebelde e gere uma revolução, né? Nós somos o corpo de Cristo que estamos plasmando essa revolução, assim como ele previu em Apocalipse. Por isso que está tudo conectado, né? É o giro dos tempos, né? Não tem como fugir disso. Os espíritos malignos. Então, o espírito não é uma energia, é um estado vibracional. E maligno você pode interpretar como uma incoerência, né? O que tira do alívio para jogar no escuro. Porque se o bem é luz, o escuro é mal, isso por bem grossamente falando, né? Dessa perspectiva de falta de luz, falta de feedback, né? Então, espíritos malignos seria uma ressonância vibracional cognitiva com incoerências, entende? Então, se você está, por exemplo, na religião evangélica, mais uma vez, o espírito de Pombagira, né, que eles falam porque a Kundalini está alta e ali está um fogo e os hormônios não querem se segurar, e pronto, é o espírito da Pombagira que está no corpo porque não quer segurar. É vamos dizer assim, um exagero, né, vamos dizer assim, dessa parte animal ali que está sobressaindo, está fora de controle, está assimétrico, está incoerente, está desequilibrado, se traduz na tela mental como espírito maligno, entendeu? Então é mais ou menos por aí, um exemplo que você tem para os outros também. Então, vai ter vários espíritos malignos, mas vão representar sempre uma sensação, um comportamento que está dentro desses 7/12 momentos, que você vai traduzir na tela mental como você pode. Então, uns vão traduzir como uns, outros vão traduzir como outros seres, entende? Então, já está indo para 1 hora de novo, acho que já está bom. Legal que 73 pessoas assistindo, tem 63 likes. Vamos dar like aí, pessoal. Compartilhar. Eu quero voltar sempre com lives para interagir com vocês. Agradeço a participação de todos. Lembrando de novo, né, do livro, ajudem lá, pessoal, o livro. Foi escrito com muito carinho. E não tem editora do teatro, não tem condições financeiras para isso. Está em PDF e vai ser impresso no Clube dos Autores também. Né? Para quem quiser impresso, você vai lá, você pode escolher a forma da capa, você pode escolher se é colorido ou preto e branco. Claro, colorido vai ser um pouquinho mais caro, mas não é eu que ponho o preço, são eles, pelo custo, né, de fazer também. E é a única forma que eu estou
que eu tenho um retorno daqui, né? Porque o YouTube não quer monetizar, não sei o que aconteceu. Eu já estou com 4 vezes o valor necessário para monetização, mas não monetiza. Aí meio que vai desanimando. Aí eu falei, também eu trabalho fora e eu não tenho tempo de editar agora muito mais. As lives estão quebrando um galho, que além de interagir com vocês, não tem muita edição, né? Fica mais natural. Então, Denise, se você quiser, no site na Hotmart, se tiver com problema, você pode imprimir boleto também, ou conversa comigo, dá um jeito, a gente vai dar um jeito nisso aí. Por e-mail, eu te envio de forma orgânica, tá bom? Já fiz isso com algumas pessoas, que foi melhor assim, mais prático. Esses judeus de hoje são ateus e cabalistas, pensam. É isso aí. Quando você entende a mecânica quântica, e esse é um ponto muito perigoso, né, que os hiperbóreos acreditam, e que o Hélio Couto acaba trazendo a gente para esse ponto em algumas ocasiões também, né, principalmente com esses trechos de vídeos dele que postam, né, para alívio, para acariciar o ego das pessoas de ganhar inscritos. Eu também faço vídeo com ele porque eu sei que dá view, mas é para trazer para a verdade, para essa coerência que não estou falando que você vai ser feliz, paz eterna, não. É justamente o contrário que a gente fala. A gente fala que tem um peso. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque não é fácil, ninguém falou que vai ser fácil. Mas quando você conseguir, você vai ter o feedback do sacrifício que você fizer. E ele vai vir plasmado de forma grande na sua vida também. Você vai se sentir útil, você vai se sentir grande, você vai se sentir feliz. Você vai ter o alívio, o feedback que tanto quis. E talvez vai ter tentar não querer mais. É paradoxo o tempo todo. Quem falou com Jesus no deserto? Então, já há algum tempo, né? Eu também tinha essa sensação de que, mesmo antes do Bob, eu pensava, né? Quando falava do ego, que o ego nos tenta, né? E vocês conseguem perceber ele quando vai em quinta dimensão ali. Eu já ia, não sabia o que eu estava fazendo, só reagia. Depois eu fui entender os conceitos para separar melhor o que estava acontecendo ali. E quando eu comecei a traduzir o diabo, nosso adversário interno, como nosso próprio ego, eu comecei a observar essa parte, que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, que era o seu próprio ego. Então, quando ele viu, né, que, poxa, peraí, a tentação, né, tu tem certeza que vai fazer isso? Aí plasmaram lá um ser, porque precisa, né, não tem como um outro ser dentro de você mesmo. O que eles fazem? Faz fora, faz um ser lá que tem olho, boca, nariz e tal, e que é o diabo que vai ficar tentando, conversando com Jesus, mas é Jesus conversando com ele mesmo, né? Assim como nós também, né? O que nós chamarmos de anjos e demônios estão dentro de nós e a consciência faz o equilíbrio, que faz o julgamento, que é Deus fazendo o julgamento dentro de nós também. Que no fim das contas somos sempre nós mesmos. Então eu via que Jesus realmente foi tentado pelo próprio ego, de não fazer aquilo em determinado momento. E a agonia foi tanto, o desespero foi tanto. Falar de amor, imagina, gente, falar de amor, explanar a verdade, revolucionar, apontar o dedo na cara dos judeus e falar, vocês, bando de víboras, hipócritas, né, que ele sempre chamava de hipócritas, que, né, gostam da característica externa e não pensam de dentro, que são como pratos sujos por dentro, né? Enfim, são como sepulcros caiados, né? Que por dentro só há podridão e por fora bonito, né? Lápide, etc. É isso que Jesus falava deles. Ele veio para fazer isso, romper com um sistema já, né, milenar, para revolucionar. Mas como isso ecoaria até aqui se não fosse com um sacrifício de sangue, de um preço de um sangue de um justo? Então ele foi justo, renunciou às suas vontades quando tinha que renunciar e principalmente no momento que ele sabia que teria que passar pela morte, porque ele sabia que teria, tanto que ele escolheu Judas de propósito, tanto que falou, né, que escolhia entre vós um diabo, e também quando ele Pedro, né, falou, mestre, não faça isso contigo mesmo, por amor, né, Pedro não queria ver o mestre sofrer, mas era tão necessário que ele falou, apartai-vos de mim, Satanás, porque Pedro naquele momento foi o adversário dele, foi o opositor dele, né? Então Pedro se opondo a ele estaria meio que tentando corromper a simetria que precisa que Jesus fizesse o que fez. Então Pedro estava sendo contra Cristo naquele momento. Por isso ele falou, apartai-vos de mim, Satanás.
né? Aí as traduções vão dizer que Satanás se apossou do corpo de Pedro para Pedro tentar fazer com que Jesus não fizesse o que ele deveria fazer. E Jesus o repreendeu porque Jesus sabia que precisaria fazer. E teve um momento em que Jesus suou sangue. Porque Jesus suou sangue, a agonia é tanta, desespero tão grande que o corpo colapsa, né? E essa agonia de ter que se entregar, de saber, é o momento agora, vão me pegar, vão me crucificar e eu não fiz por merecer. E esse peso da consciência de saber que não fez por merecer, que é o sacrifício, que é esse peso do sacrifício, né? Que as pessoas fazem de forma, enfim, para os próprios alívios, o próprio ego, né? Para os próprios prazeres e alívios pessoais. Enfim, esse mesmo tipo de sacrifício, que é essa incoerência, essa injustiça profunda o suficiente para ecoar ao longo do tempo. Então Jesus fez isso, né? Ele conseguiu renunciar e calar o diabo, que era o ego dele, para que ele pudesse manter o foco, né? Vamos dizer assim, se segurar na coerência, firme na coerência ali, saber o que estava fazendo, porque estava fazendo, embora ainda no último estágio de agonia ele vira e diz: Pai, por que me abandonaste? Esse por que me abandonaste é justamente essa sensação de queimar no vazio do nada, de estar no escuro, sem nada ao redor, por que isso está acontecendo? Mas de repente a coerência toma conta dele de novo, ele se mantém focado no que ele estava fazendo, entende que esse era o momento, que fez tudo o que tinha que fazer, cumpriu com o que tinha que fazer e entregou o Espírito nas mãos de Deus. E ali estava consumado, e eu me arrepio de falar disso porque é maravilhoso. Estava consumado, que nós teríamos hoje acesso ao que nós temos, a todo esse conhecimento. E plasmaria agora essa revolução, né, apocalíptica, para que toda a profecia se cumprisse porque é coerente, não porque é uma historinha apenas. Acho que eu vou terminar com isso aqui e, pessoal, agradeço demais a todos vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima e até mais.